agradecer ao Todo-Poderoso por mais um dia, porque estamos vivos, e enquanto vivos há esperança. A esperança só existe para os vivos, os mortos não esperam mais nada. Então tudo que você tiver que fazer, faça enquanto você estiver vivo. Depois, nada mais pode. Não vai falar com parente nenhum, não vai visitar ninguém que você gosta ou gostou. Não existe isso. Vamos deixar bem claro aqui. Não vai escrever carta para ninguém, não vai mandar e-mail para ninguém, não vai ligar para mais ninguém. Isso, se você tiver desejo de fazer, faça enquanto você está vivo, ou enquanto a pessoa estiver viva, porque depois não tem mais jeito. Deus querido, Deus amado, nosso Senhor, nosso Pai, aquele que nos conhece por dentro, por fora, de todos os jeitos e maneiras, o Senhor nos conhece. Não precisamos ter nenhum tipo de vergonha, acanhamento frente ao nosso Senhor. Recebe-nos, Senhor, nesta manhã como adoradores, cultuadores do Senhor. Queremos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Prestar ao Senhor um culto de adoração, de honra, um culto de glórias a Ti, um culto de louvores. Fala conosco, Senhor, porque queremos adorá-lo como o Senhor quer ser adorado. Derrama sobre nós a Tua santíssima instrução. Livra-nos, Senhor, da mentira, dos mentirosos, de todo orgulho, de todo exagero. Fala, Senhor, conosco. Aceita-nos como adoradores da Tua Santa Igreja. Esta é a nossa oração. Esta é a minha oração, por mim e pelos meus amados e amadas irmãos e irmãs, no poderoso e santíssimo nome do Teu amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador único, pessoal e universal de todos nós. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, eu creio que o que a gente vai falar hoje eu sei que muitas pessoas não vão aceitar, não vão gostar, mas isto serve também para mim, o que a gente vai falar e ler aqui na Bíblia. É bíblico. Se você concorda ou discorda, se você vai seguir ou não, eu não posso. Eu declaro aqui que eu preciso mudar em algumas coisas aqui, porque, sabe, às vezes a gente acaba
entrando, né, de vamos que vamos, né? E aí a gente erra, a gente fracassa, se não perante os homens, perante a Deus. Então eu quero convidar você, porque nós vamos falar hoje de prioridade. Eu sei, nossa prioridade deveria ser Deus, né? Mas se for, que ótimo, que bom. Se não for, é um alerta para todos nós buscarmos esta prioridade, que é Deus. Então eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia em Coríntios, capítulo 4, deixa eu ver se é esse mesmo, versículos 1 e 2. Isso, Coríntios, capítulo 4, versículo 1 e 2. Esperar um segundinho para que todo mundo abra, aqueles que queiram, né? Abram as suas Bíblias. Coríntios, quando eu não falo nada, você já sabe que é a primeira, né? Capítulo 4, versículos 1 e 2. Deixa eu tomar esse cafezinho aqui. Olha só. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer de um despenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Nosso Senhor está pedindo para a gente hoje fidelidade. Fidelidade é um negócio muito amplo, sabe? A fidelidade deve ser uma marca na nossa vida. Você viu que a gente deve, como cristão, a gente deve viver de modo que todos devem nos considerar servos de Cristo e administradores dos mistérios de Deus. Isso é um negócio seríssimo, hein? Então a gente, para que as pessoas nos vejam dessa forma também, a gente precisa ser fiel na oração. Você ora diariamente? Você que sabe, eu não sei. Eu estou só perguntando, porque a gente está falando hoje de coisas que são prioridades. A gente precisa ser fiel no trabalho. Se você tem um trabalho, esse trabalho precisa ser executado. A gente precisa ser fiel no testemunho que a gente dá de Cristo. A fidelidade também passa pela leitura da palavra de Deus. Você lê a Bíblia. Por causa disso que a gente fala que abra a sua Bíblia, olha, aqueles que quiserem. Eu
uma maneira da gente ler a Bíblia todos os dias aqui. A gente também precisa ser fiel e ter como prioridade o nosso casamento. Quem é casado precisa dar prioridade a isso. Sou casado, tenho uma esposa, tenho um marido. A gente, quando tem filhos, precisa ser fiéis e dar prioridade à educação dos filhos. A gente vive uma geração completamente sem educação. Nenhuma educação, nem sabe o que é educação, né? Que não pede licença, não fala obrigado, né? Grato, sei lá. Enfim, esse tipo de coisa aqui que nós lemos em Coríntios 4, 1 e 2, né? Tudo isso faz parte desta prioridade que Paulo relata ali, da fidelidade que Paulo relata. E não é só Paulo que trabalhou com essa coisa de prioridade, fidelidade. Não, de jeito nenhum. Se você for lá no Velho Testamento, Domingos, se você abrir, por exemplo, a sua Bíblia, abra, não custa nada, porque eu sei que não é todo mundo que é fiel na leitura da Bíblia, nem na oração. Mas quando você abre a Bíblia, você vai ler. Apesar que não é a leitura sistemática isso, mas você vai estar lendo a Bíblia, algo você vai aprender, alguma coisa você vai aprender. Ninguém abre a Bíblia, lê e fica sem aprender alguma coisa. Ninguém. Abre aí em Daniel, capítulo 6, versículo 5. Daniel é Velho Testamento, né? Ninguém, por exemplo, deve ler Apocalipse sem antes dar aquela lida em Daniel. Eu sempre falo, olha, se você não ler Daniel lá 70 semanas, você não vai entender o livro do Apocalipse. Não falo isso? Então, é lá mesmo, Daniel, capítulo 6, versículo 5. Ah, eu sei lá onde está Daniel na Bíblia, vai no índice aí. Não tem problema você procurar no índice. Ah, é feio nada. Acha no índice, Daniel, folha 800 e pouco. Vai lá na folha, na página 800 e pouco, abre aí em Daniel. Capítulo 6, versículo 5. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja relacionado com a lei do Deus dele. Quer dizer, se fossem achar algum motivo para acusar Daniel, olha só, aqui começa a parte que eu imagino, né, que uma grande maioria não vai concordar. Mas é bíblico. A gente não pode estar de bem com os homens e não estar de bem com Deus. Você está vendo o que aqueles homens, aquelas pessoas falaram? Olha, a gente não vai encontrar motivo para acusar esse tal de Daniel aí, a não ser que a gente encontre motivo na adoração dele para com o Deus dele. Talvez ele não adore, talvez ele adore errado,
talvez ele adore pouco, porque aqui perante os homens a gente não encontra nada. Então a gente precisa ver se a gente encontra alguma coisa na adoração dele para com o Deus dele. Olha só. E se a gente for dar uma olhada, eu tive dando uma olhada em mim. Algumas coisas eu me chateio tanto nos dias de hoje, né? E daqui a pouquinho nós vamos ler em Atos aqui, você vai falar, ah, meu Deus, eu faço isso. Mas eu faço isso por causa disso, por causa... Eu não estou dizendo que você está errado, que você não tem razão, que as coisas estão certas, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou pregando a Bíblia. Algumas coisas, muitas, aliás, me desagradam também. Mas Daniel, por exemplo, que a gente estava falando dele aqui agora, ele tinha uma posição muito boa lá naquele reino. E ele tinha obrigações, ele tinha tarefa, ele tinha coisa para fazer lá, pela posição que ele tinha no reino. Mas ele buscava cumprir todas as responsabilidades dele e ainda orava 3 vezes ao dia, 3 vezes por dia. Tem gente que fala, não dá tempo, eu estou cansado, eu estou cansada. Eu não vejo a hora de chegar em casa, tomar um banho, eu não vejo a hora que o dia acabe, tomar um banho e dormir. Quanto mais serviço, quanto mais trabalho, mais tempo nós precisamos passar em oração. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Isso foi um sujeito chamado Lutero que falou. Martinho Lutero dizia isso. Quanto mais trabalho, mais tempo em oração. E Daniel procurava, você vê, antes, muito antes, né, de Lutero, era exatamente isso que Daniel fazia. Daniel tinha uma prioridade na vida dele. Qual era a prioridade dele? Deus. Qual é a sua prioridade? Qual é a minha? Talvez seja o trabalho. Talvez seja isso, aquilo outro. Talvez a gente tenha coisas que são mais importantes na nossa vida do que orar. Mas a nossa prioridade deve ser a oração, meu irmão, minha irmã. Mas eu saio cedo de casa e trabalho que nem um louco, que nem uma louca o dia inteiro. Você vai no banheiro? Óbvio, né? Ore quando você está no banheiro. Se você não tem tempo, ora no banheiro. Mas no banheiro, qual que é o problema? As pessoas na Bíblia já oraram em lugares mais inusitados. Tem problema, eu não tenho tempo, eu vou orar no banheiro, então, que é a hora que eu tenho que ir lá, ficar lá, né? E ora lá. Por quê? A gente coloca nós estamos aqui todas as manhãs, né? Poucas pessoas dão prioridade a Deus e acompanham este culto matinal. Por quê? Porque tem outras prioridades, tem outras coisas que são muito mais importantes do que cultuar a Deus, do que orar, do que ouvir a palavra de Deus. Colocam Deus num outro lugar. Quando eu tiver tempo, eu vou criar esse costume de orar. Então você não vai criar esse costume de orar nunca.
porque nunca você vai ter tempo. Quanto mais trabalho você tiver, quanto mais obrigações, quanto mais ocupação, quanto menos tempo você tiver, mais você precisa orar. É o que a Bíblia nos mostra aqui em Daniel, é o que a Bíblia nos mostra em Daniel 6:5, Coríntios 4:1 e 2. Quanto menos tempo você tiver, mais você precisa ler a Bíblia. Mais você precisa participar de culto a Deus. Isso está na Bíblia, meus irmãos. Isso não sou eu que estou provocando você simplesmente, né? Tem uma passagem bíblica que o nosso Senhor, ele está lá com as duas irmãs Marta e Maria. E Marta, você conhece a passagem, mas não adianta só conhecer, nós temos que pôr em prática as coisas que a gente conhece da Bíblia. Marta precisava rever a prioridade dela. A prioridade dela era trabalhar. Tem gente que trabalha para não pensar em coisa, para não lembrar das dificuldades que tem. Não é assim que a banda toca, né? Marta precisava praticar um pouco mais aquilo que Maria fazia. Jesus tem que ser a prioridade da nossa vida. Pastor, mas se eu não trabalhar, quem é que vai pôr a comida em casa? Eu não estou dizendo para você não trabalhar. Eu só estou dizendo que quanto mais você trabalha, mais você precisa orar. E vamos entender uma coisa. Meu Deus, como é difícil fazer as pessoas entenderem isso. Por quê? Porque elas cresceram ouvindo o contrário. E o contrário é mentira. Mas é bom acreditar nessa mentira. Não é porque você vai orar, não. Então, hoje eu vou começar a orar, não sei o que tudo vai dar certinho na sua vida, não. Não quer dizer que porque você levanta de manhã, você vai orar, que tudo vai ficar uma beleza. Não é nada disso. Não é nada disso. Você vai ter problema durante o dia, você vai ter dificuldade, você vai ter enroscos durante o dia, pessoas que vão tentar nos tirar do sério, situações que você não esperava e vão acontecer, mas você vai ter uma certeza que o nosso Senhor estará lutando junto com você. E quando você se habitua à oração, meu irmão, minha irmã, quando você coloca Deus como prioridade, por exemplo, é só um exemplo que eu vou dar, não tem que necessariamente ser assim, eu não saio de casa sem orar, por exemplo, não quer dizer que você vai ter um dia, meu Deus, como se você estivesse nas nuvens, não, você vai ter todas as dificuldades, todas. Só que você vai ver na sua vida muitas bênçãos de Deus. Você vai ver Deus agindo na sua vida. Orar é um exercício, irmão. Irmã, colocar Deus como prioridade é exercício. Tem dia que a gente não quer fazer, mas tem que fazer. Tem que fazer. Tem coisas que a gente se habitua a fazer. Não é? Agora o bicho vai pegar, como dizem por aí.
Ai, Coríntios 4, 1, 2, que nós lemos, diz o quê? Olha, vou ler de novo, porque agora eu vou citar uma passagem da Bíblia que você já leu, mas pouquíssimos de nós praticam. Eu vou dizer até, acho que a maioria de nós não pratica. Eu vou ler de novo Coríntios 4, 1, 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, ao que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Fiel a Deus, fiel àquilo que a Bíblia ensina, certo? Muito bem. Agora vamos porque você pode até dizer, não, Deus é minha prioridade. Ótimo, eu fico feliz. Eu fico feliz. Porque Deus é a sua prioridade e é disso que nós estamos falando hoje. Abre sua Bíblia em Atos, capítulo 23, versículos do 3 ao 5. Atos 23, versículos do 3 ao 5. Isso aqui é uma paulada na gente. Isso é. Eu estou qualificando. Uma paulada. Olha só. Então disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me, segundo a lei. E contra a lei mandas agredir-me. Os que estavam ao seu lado disseram: Estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: Não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: Não falarás mal de uma autoridade do seu povo. Paulo estava ali sendo julgado e Ananias mandou que dessem um tapa na boca de Paulo. Você vai ler aí. E aí Paulo fala: você está aqui para me julgar e manda que me batam? Seu parede branqueada. Sabe que está dizendo assim: você é branco por fora. É o sepulcro caiado, né? Você mostra, você tem aparência de uma pessoa correta, honesta, cumpridor da lei. Mas eu e você sabemos que você não é assim. E aí aquelas pessoas que estavam ali dizem: olha, ele é o sumo sacerdote, você está falando mal dele? Aí Paulo diz: eu não sabia que ele era sumo sacerdote. Eu não posso falar mal dele. Não posso falar mal de qualquer autoridade do povo. Não é isso? Está escrito isso na lei. E nós, a maioria, não todos, é claro, a maioria de nós, e eu me coloco dentre essa maioria, que muitas vezes não concorda com muitas coisas que são feitas, faladas,
Eu, na maioria das vezes, não concordo como os funcionários públicos são tratados de maneira prioritária, principalmente aqueles com altos cargos, enquanto o povo não tem nada disso. O povo não pode ter 2 aposentadorias. Eu não concordo com isso, eu já falei isso aqui. Mas ministro, ex-presidente, governador, tem um monte de aposentadoria. Eu não concordo. E eu falo aqui. Eu falo, já falei. Outro dia eu falei do Fernando Henrique, que não tem sei lá quantas, 5, 6 aposentadorias. Quem é que tem 5, 6 aposentadorias no meio da plebe aqui? Ninguém. Eu falo isso. Mas a gente não pode. Não pode. Quantas vezes a gente critica o presidente, critica um ministro? Ambas, Jaico. O Jaico está perguntando se o sumo sacerdote era uma autoridade política ou religiosa, eclesiástica, né? O sumo sacerdote era uma autoridade dos 2 lados. Ele era uma autoridade religiosa e política, porque a política de Israel, né, sempre foi regida pelo sumo sacerdote, pelos profetas. Você vê que quem estava julgando Paulo era o Sinédrio. Quem julgou, na verdade, o nosso Senhor, quem condenou Jesus Cristo à morte, Jaico, foi o Sinédrio. Mas como o judeu não podia matar um outro judeu, Jesus foi levado às autoridades romanas, para que só se confirmasse aquele julgamento que já havia sido feito e a condenação que já havia sido decretada pelas autoridades religiosas. Caifás aí, né? Tanto é que o governador, ele diz o quê? Lavo as minhas mãos. Isso é um problema de vocês aí. Entende? Então, o sumo sacerdote, você vai ler aí no Velho Testamento que ele era uma autoridade política, ele era uma autoridade médica, o sumo sacerdote. Era ele que dizia, olha, o sujeito está com lepra, pode tirar ele aqui da cidade e levar lá para a cidade, na cidade, é um bairro, né, dos leprosos, fora do arraial. Jesus, quando cura, ele falava assim, vai lá e apresenta-te ao sacerdote. Por quê? Porque o sacerdote também fazia a posição de médico, né? Então a gente não pode. Eu faço isso. Vou me policiar muito mais, porque prioridade deve ser Deus na nossa vida. É difícil nos dias atuais, mas a Bíblia está nos ensinando aqui, ó, Atos 23, do 3 ao 5. A Bíblia nos ensina, Paulo nos ensina a maneira como a gente deve tratar as outras pessoas segundo o ensinamento bíblico. E se nós vivêssemos a palavra de Deus, nós teríamos muito mais paz nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos. Deus seria glorificado, como foi através da atitude de Paulo e de Daniel. Irmãos, eu vou
parar um instantinho e eu já volto, tá? Prontinho, peço desculpas a todos, né? Mas tá tudo bem, é tudo tranquilo. Às vezes acontecem algumas coisas, né? Djalma, é isso aí mesmo, é nesse caminho, entendeu? É isso. A gente conhece a palavra de Deus, lê, e quando chega na hora da gente aplicar, a gente não aplica. Por quê? Porque é assim. Esse mundo hoje, ele está tão de cabeça para baixo, né, que é difícil mesmo a gente seguir a palavra de Deus. É extremamente difícil seguir. Às vezes segue uma parte, segue outra parte, segue quase tudo, mas a Bíblia diz, né, que a gente não pode fazer, porque a nossa prioridade é Deus. Nossa prioridade não pode ser nada além de Deus. E se a gente aplicasse a palavra de Deus, e se aplicarmos a palavra de Deus nas nossas vidas, nós vamos ter, sabe, melhores relacionamentos. Eu sei, muita gente está dizendo, mas eu sei, irmãos, é assim, naquela época também era. Não pensa que era diferente do que é hoje, não. Não se esqueçam que a base da democracia é a Grécia. Não se esqueçam, né? Então, que a gente use a palavra de hoje, né, para crescermos. Se a gente se arrepender e mudar, sim, né, Marília? E Deus vai nos perdoar. Vai, se a gente se arrepende e muda, se propõe a mudar, vai cair. Não, errei, Senhor, me ajuda, não sei o quê. Deus nos perdoa, sim. Vamos lutar para que Deus seja glorificado, como foi através das atitudes de Daniel e também de Paulo. Vamos, a partir de hoje, lutar, mas lutar mesmo, para estabelecer nas nossas vidas as prioridades corretas. Nossa prioridade correta é o Senhor e a sua santa palavra. Todo-Poderoso e Eterno Senhor, eu creio que, como igreja, nós queremos pedir perdão ao Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa as nossas fraquezas, as nossas debilidades. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes queremos agradar
o mundo ao nosso redor, as pessoas ao nosso redor, e esquecemos que a nossa fidelidade e a nossa prioridade deve ser para com o Senhor. Lembra-nos, Senhor, daqui para frente. Perdoa o nosso passado. Perdoa as nossas falhas, a nossa ignorância, a nossa falta de vontade de aprender, mas daqui para frente, Senhor, derrama sobre nós a tua graça e que o alerta do Senhor todas as vezes que não estejamos cumprindo o Senhor como prioridade, que o Senhor nos alerte. Esta é minha oração por mim e pelos meus amados irmãos e irmãs, no nome do Cristo Jesus. Amém.